Agradecer à Universidade de Aventura e ao professor António Vicente esta oportunidade. Para mim é um privilégio muito grande estar num sítio em que eu tenho que ser grato, não é? Porque o que nós somos, enquanto profissionais, enquanto pessoas, muito se deve também ao nosso percurso académico e aos professores que vamos tendo, que nos põem muitas vezes fora da zona de conforto, mas que é tão importante estar em zonas desconfortáveis para evoluir. Ninguém consegue evoluir se estiver confortável. Ninguém no sofá consegue evoluir. Consegue ver umas coisas. Mas e o nosso cérebro, o treino é mesmo isso. É provocar desconforto. Não é? O vosso estágio é mesmo isso. É provocar desconforto. E só isso é que leva a que nós devamos evoluir. O que eu vos venho apresentar é da minha experiência enquanto pessoa que vai pensando, tentando fazer um percurso diferente. Não é melhor nem pior, portanto não interpretem isto como uma gabardice, não é nada disso. Isto é o que eu vim cá fazer uma partilha de ideias. Uma partilha da forma como eu encaro a educação. Pouco vou falar de educação física, se espero que eu venha a falar muito de educação física. Vou falar muito pouco porque muito importante para mim é o comportamento humano. É nós percebermos que alunos é que temos, que colegas é que temos e como é que nós podemos mudar a vida desses alunos. Só com a educação física, se nós pensarmos em educação física só exercício, mudar as pessoas, contribuir para a formação dos alunos, na minha opinião, é muito redutor e muito castrador daquilo que é o papel da educação. O professor não anda só no pavilhão. O professor circula pela escola, interage com os alunos em diferentes contextos. O professor, muitas vezes, é confidente dos alunos, ajuda a resolver problemas, ajuda a falar com a família sobre problemas familiares. Isto tudo é ser professor. Portanto, eu tinha esta ideia quando comecei a estudar desporto e educação física, que era que eu ia ter um conjunto de ferramentas, isto eram as minhas expectativas e partilho, não me importo de ser vulnerável e partilhar estas expectativas. A minha ideia é: eu vou ser professor de educação física, vou fazer os exercícios, vou dar os exercícios dos alunos, vou fazer tudo aquilo que eu digo. Isto não existe. Vocês estão na escola, já perceberam que isto não existe. Vocês e eu, enquanto aluno, não fomos isto, mas efetivamente nós tínhamos esta coisa que o professor era uma coisa transcendental, que chegava ali, dava uns exercícios, eles faziam aquilo tudo bonitinho e nós íamos embora e tínhamos a nossa função feita. Isto não existe. Isto não existe. Existem nas escolas alunos com muitas dificuldades, alunos que os pais não querem saber deles, alunos que a escola não é estimulante porque eles têm capacidades acima da média e a escola não está a levá-los a que desenvolvam as suas capacidades, alunos neutros que fazem tudo aquilo que a gente diz e que ainda perguntam o que é que podem fazer mais para melhorar. E gerir tudo isto não é fácil. Mas é apaixonante. E eu venho-vos partilhar um bocadinho do meu papel este ano na escola. Estou a trabalhar na escola de Alcaíns. No ano passado estava na Freitor Pinto e cruzei-me com alguns de vocês. E, surpreendentemente, alguns de vocês, estava a comentar isso com o professor António, surpreenderam-me pela positiva, porque vi trabalhos muito bem feitos com alunos, e não é fácil, numa escola que não conhecem, com alunos que não conhecem, vi trabalhos muito bem feitos, portanto vocês têm que estar orgulhosos do vosso percurso. E eu agora venho acrescentar alguma coisa aqui, enquanto professor de Educação Física, enquanto diretor de turma, e há aqui um papel que eu fui convidado e autopropus-me ao mesmo tempo, foi aqui um namoro, que é ser parceiro do Serviço de Psicologia e Orientação. Esta minha visão sobre a educação mudou muito depois de eu fazer um MBA em Felicidade Organizacional. Eu gosto muito de trabalhar com empresas, gosto muito de perceber o comportamento humano, gosto muito de trabalhar a parte da motivação. E no meu percurso fui diretor de uma escola particular, então fiz um MBA em Gestão e Administração de Empresas, primeiro. E depois percebi que aquele MBA para gerir era muito giro, mas se não conseguisse chegar ao coração das pessoas, aquilo não ia funcionar. Então decidi fazer um MBA em Felicidade Organizacional. E aquilo que eu aprendi, que era aplicado às empresas, eu percebi que poderia ser aplicado também às escolas. E isto foi uma motivação muito grande, quando este ano, juntamente com o Serviço de Psicologia e Orientação da Escola,
nós aplicamos algumas estratégias que fazíamos nas empresas, nomeadamente para formar um plano de felicidade organizacional da empresa, transformar numa turma ou na escola. E é isto que eu vos venho apresentar. Eu não queria estar a falar assim, estar aqui uma hora a falar com vocês. Eu gostava que vocês me interrompessem, porque isto é uma partilha, fizessem perguntas e que também dessem a vossa opinião e aquilo que já sentem na escola. A vossa experiência de introdução. Eu costumo dizer que a malta de estágios tem um papel importantíssimo, porque vem sem vícios e com uma visão neutra das coisas. Chega à escola, vê e consegue ver coisas que nós gostamos. Há 5 ou 6 anos na escola não conseguimos ver, porque estamos já viciados com aquilo que vamos vendo. Então, eu acho muito importante que vocês vão dando sugestões. E muitas vezes, eu sei que não são muito bem estimulados para que isso aconteça. A verdade é esta. Não há muito espaço para que isso aconteça. Porque é o professor orientador e aquele que não eu é que sei destas coisas todas. Já vi orientadores a fazer isto muito bem. Já vi orientadores que não dão espaço para isto. Mas eu gostava que vocês dessem a vossa opinião, sugestões de melhoria, para todos nós aprendermos aqui em conjunto. Pronto. Papel de professor, essencialmente, neste caso, diretor de turma, é líder. É um líder. E é um líder de quê? Dos docentes, porque nós temos um conselho de turma. Vocês certamente já tiveram em reuniões de conselhos de turma. Um diretor de turma tem que ter uma estratégia para a turma. E partilhar essa estratégia, de ter uma visão partilhada entre todos os docentes. Todos têm que acreditar naquilo. Se nós temos uma estratégia, só eu que acredito naquilo, eu não vou fazer nada sozinho. Tenho que, no mínimo, contagiar o meu conselho de turma para remarmos todos para o mesmo lado. E a estratégia tem que ser partilhada. Vai haver resistências? Há sempre resistências. Mas a partir do momento que aquilo começa a dar resultado, as resistências vão se colocando do nosso lado. Dos alunos, okay? Maior dificuldade, conhecer individualmente cada característica, cada expectativa dos alunos. Dos encarregados de educação, reuniões muitas vezes com os encarregados de educação, se nós não tivermos esta capacidade de liderança, não são fáceis. Se nós formos organizados, metódicos e com dados concretos, as coisas tornam-se muito fáceis. Porque os encarregados de educação, normalmente, o que é que querem? Testar se nós estamos seguros ou não seguros daquilo que nós estamos a dizer. E se nós estivermos seguros com dados concretos, nunca vão colocar nada em causa. E depois tem que perceber outra coisa. Que nós estamos ali, muitas vezes apontamos o dedo e exigimos responsabilidade, mas que queremos é o melhor para os seus filhos. E a partir do momento que eles percebem isso, começam a ficar do nosso lado. Depois, dizer que a estratégia criada com os docentes deve ser partilhada com os alunos e com os encarregados de educação. Eu mais à frente vou dar alguns exemplos de coisas que a decisão não é dos docentes, é dos alunos. E eles são envolvidos e ficam muito mais motivados porque são voz ativa na decisão que é tomada aquilo para a escola. Depois, dos colaboradores não docentes, que são muitas vezes esquecidos nas escolas. Os colaboradores não docentes são uma fonte de informação riquíssima para nos trazerem dados dos alunos em contextos que eles não estão preparados, nem estão a jogar à defesa, por exemplo, nos intervalos. Nos intervalos, se nós dissermos a um assistente operacional, pode-me fazer um favor? Veja como é que este aluno está. Eu acho que ele está triste. Pode-me ver se ele vai fazer tudo porque se sente envolvido para nos dar a informação mais fidedigna do mundo. E isto é muitas vezes pouco pedida aos colaboradores não docentes. Depois, aos técnicos, estou a falar de psicólogos, há mundos em que eu não me arrisco a meter. Tudo o que tem a ver com intervenção psicológica, eu posso dar sugestões e impressões pessoais. Agora, quando entro num nível de intervenção que eu não domino, é preferível entregar a quem sabe do que fazer a geneira. E depois entidades. Porque isto também se fala muito. A escola deve estar aberta à comunidade. Só que depois nós, diretores de turma, fechamos os alunos no nosso mundo e não colocamos com o resto do mundo. E o que é que nós fazemos? Normalmente é mais fácil. Nós temos contato com a comunidade. O que é que fazemos? Visitas de estudo. Então, e tudo o resto? Quantas entidades é que há à volta da escola que podem colaborar? Okay? Eu quero trabalhar a sustentabilidade. Quantas pessoas ou quantas entidades há à volta da escola
que estão mais que habituadas na prática a trabalhar a sustentabilidade e eu não sou capaz de colocar a minha turma a falar com um técnico ou a visitar estas instalações. Acontece N vezes. Quem fala disto fala de desporto. Porquê é que os meus alunos não podem visitar um clube desportivo? É o que há mais por aí. Nem nos levam nada. Nem nos levam nada. Depois nós queremos criar cultura desportiva. Então como é que criamos cultura desportiva? Só com a educação física. Sem eles conhecerem a realidade. Depois, o melhor sítio para referenciar talentos é na escola. Porquê é que nós não falamos com o clube? Eu tenho um aluno bom no ténis de mesa. Porquê é que eu não vou falar com o clube? Olha, daqui ver. Porquê é que eu não falo com os pais? Olha, ele se calhar até tem talento para isto. Vamos encaminhá-lo. Sabem, têm a noção do impacto que isto tem numa criança? Dizer, tu és bom a fazer isto, vai para ali. Isto tem um impacto na autoestima brutal. Brutal. E eles vão ficar eternamente gratos porque nós encaminhamos para um sítio que eles tinham que ir. E que se não fôssemos nós, enquanto professores, a ver isso na escola, eles nunca lá chegariam. Porque muitas vezes até têm vergonha. Eles até acham que têm jeito, mas depois têm vergonha de fazer a ponte. E nós lá em Alcaíns fazemos muito isso. Temos contactos com alguns clubes, referenciamos para o futebol, para o ténis de mesa, para o ténis, etc., para a natação. Vamos referenciando os alunos, porque se nós queremos, efetivamente, cultivar a cultura desportiva, tem que ser com pontos com as entidades. Okay? Dizer-vos uma coisa importante. A turma que eu recebi este ano era a turma que ninguém queria. Eu sou contratado. Eu não sou professor efetivo, eu não escolho. Os professores contratados ficam normalmente com as piores turmas da escola. E pintaram-me o cenário mais negro do mundo. Faltam às aulas, pancadaria, CPCJ no meio, Segurança Social no meio. Isto a nível de papéis representa muito. E os papéis, há um facto, não há que negar. Temos que o fazer, são legalidades. Mas depois há todo um trabalho por trás. Sinceramente, foi o primeiro ano que fui diretor de turma, fiquei assustado. Partido sem problema nenhum. Fiquei assustado. Primeiro por ser a primeira vez diretor de turma, segundo pelas características da turma. Mas às vezes nós sermos novos leva-nos a pensar o que é que nós podemos fazer por estes miúdos. O primeiro a não poder desistir deles sou eu. Porque, efetivamente, estou na liderança. Não posso ser o primeiro a abandonar o barco. Senão vai tudo atrás. Então o que é que eu pedi ao Conselho de Turma? Um pouco a medo das reações. Pedi para esquecerem tudo o que se passou para trás com aqueles alunos. Vamos começar do zero e tentar fazer alguma coisa por eles. Sabemos que alguns se vão perder, que não vamos conseguir, mas sabemos que se salvarmos pelo menos um, o nosso trabalho está muito feito. Okay? Então o que é que nós procuramos criar? Harmonia entre todos estes agentes. Okay. Até agora não falei muito pouco de educação física e vai continuar assim, lamento. Vamos falar, então, aqui sobre 2 pontos só. Vamos aprofundar aqui só 2 pontos que penso sejam os mais interessantes para vocês. Aquilo que vocês estão habituados, alunos, e algo que se calhar vocês não estão habituados ali aos técnicos. E começar a falar em felicidade. Isto é um estudo recente do Aristóteles, que ele dizia que a felicidade é o sentido e propósito da vida. O único objetivo e finalidade da existência humana. Nós estamos a falar no almoço que os professores estão com a autoestima muito em baixo. Esta turma também estava com a autoestima muito em baixo. E por isso é que nós também ainda nos incentivam mais a aplicar algumas estratégias de felicidade com os alunos. E com os professores. Então, e para justificar tudo isto aos professores, como é que nós fizemos? Fomos ao mercado. Ao mercado de trabalho. Porque nós temos que pensar muito bem que o que estamos a fazer hoje são as pessoas que vão decidir por nós amanhã, no nosso futuro. Então vamos semear bem para conseguirmos colher no futuro. Então fomos ver o mercado. E deparamos com isto.
Post-it, 150 vagas de emprego e uma gestora de felicidade. Uau! Uma gestora de felicidade numa empresa. Melhor gestão para pessoas felizes. PHC. Considerada pelo segundo ano consecutivo a empresa mais feliz para trabalhar. Espera aí, as empresas andam à procura disto. AGAs. Ser feliz no trabalho importa. Então, mas anda agora toda a gente atrás da felicidade. É porque isto tem algum impacto. Prémios de melhores empresas para trabalhar. N prémios. 2022. Relatório de felicidade. Feito à escala mundial. Relatório sobre escolas felizes. Estudaram tudo na Ásia, os países, e quais eram as características ao nível das pessoas, dos processos e dos lugares para que a escola seja feliz. Nós temos que pensar, se nós temos aqui as ferramentas todas, porque o vento da felicidade está-se a aproximar das escolas. E sabem o que é mais curioso? Temos aqui vários tipos de pessoas. Temos os pessimistas, estão sempre a reclamar. Isto é uma moda, isto vai passar. Depois temos os otimistas, à espera que o vento mude. E os realistas, que vão ajustar as velas porque vem aqui uma oportunidade para o barco andar mais rápido. E o que é que nós procuramos fazer lá na escola com esta turma? Ajustar já as velas. Deixar-vos esta nota. No passado, os empregos dependiam do trabalho muscular, era industrial, repetição, etc, etc. Agora, dos cérebros. Isto é uma coisa que eu acredito. Pode ser muito romântica, mas é uma coisa que eu acredito muito. É que no futuro eles vão depender cada vez mais do coração. Estava a comentar com o professor ao almoço. Eu sou treinador de uma equipa de futebol. Do nível mais baixo que existe. Portanto, não sou treinador nada especial. Eu trabalho com séniores distrital. Claro que tenho outras ambições, mas sabemos que só chegam lá os melhores. Portanto, sabem quais são os jogadores que nós escolhemos para a nossa equipa? A primeira característica, serem boas pessoas. Serem boas pessoas. Claro que os alunos nós não vamos poder escolher. São aqueles que nos dão. Mas temos a obrigação de sermos boas pessoas e de os tornar melhores pessoas. Porque o mercado de trabalho também vai exigir isso. As empresas estão cada vez mais humanizadas. Cada vez mais. E vocês já ouviram falar em retenção de talento? A retenção de talento faz fundamentalmente com o coração. Então apresentar-vos aqui uma... Alguém quer fazer algum comentário? Ou eu estou a ser muito bom, ou não estou a entender nada daquilo que eu estou a dizer. Esta é uma ferramenta que foi feita, ou que foi descoberta, neste caso, e investigada por Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva. Há aqui alguém que já estudou psicologia? Ok. Mas alguns podem ter a licenciatura, ou uma coisa assim, mas ter liberdade para isso. Então, é o PERMA. O PERMA foi descoberto por este Seligman, Martin Seligman, acho que é um autor a reter. E depois, uma das suas investigadoras acrescentou o V da vitalidade. Eu tenho muita dificuldade em dizer o nome dela, que é Emília, vou rezar para correr bem, Zivotvodskaya, até correu bem, que descobriu que, para além destes 5 pilares, a vitalidade é fundamental. Eu já vos explico mais ou menos o que é. São emoções positivas, está em brasileiro engajamento, mas em português vamos ver envolvimento, vem de engagement, relacionamentos, significado, realizações e vitalidade. Okay? Nós pegamos neste PERMA-V e definimos estratégias simples, e vou passar a redundância, mas estratégicas, para que isto tivesse impacto nos alunos. O que é que fomos fazendo também? Consciencializar alunos, através de algumas ações com o Departamento de Psicologia da escola, que os levasse a perceber o que era a felicidade. Fizemos algumas ações, posso-vos dizer que fiz
12 ações, juntamente com o psicólogo da escola, sobre o que é a felicidade. Porque se eu vos perguntar o que é a felicidade, certamente vocês vão ter muita dificuldade em definir o que é para vocês felicidade. Alguém quer arriscar? Bem, então vão-me embora. Se não querem falar comigo, vão-me embora. O que é que para vocês é... Então vocês não sabem o que é que vos faz feliz? Aí atrás, que chegaram tarde, olha, têm que levar comigo. Então, é sentir-nos bem a fazer alguma coisa. E com nós próprios também. Então, se tu agora te sentes bem, és sempre feliz. Sim, se eu estou bem mentalmente... Posso tratar por tu? Posso tratar toda a gente por tu? Então, a mim também me tratam por tu, meu nome é João. Tratam por João. Então, se eu me sentir bem comigo própria, a nível mental e físico, já estou feliz. Se as pessoas que eu gosto ao meu redor também estiverem bem mentalmente e fisicamente, eu também estou feliz. Pronto, se eu tiver um emprego em que esteja a fazer o que eu gosto, também sou feliz. Pronto, e é isso. Ok. Pronto, é a tua visão de felicidade. Atenção, aqui nenhuma resposta está errada. Todas estão certas. É a vossa visão, está tudo perfeito. E agora, se eu vos falar em propósito. Qual é o vosso propósito de vida? Nós podemos ter um propósito na nossa vida pessoal, até. Podemos ter um propósito na nossa vida profissional. E eu até acredito que o nosso propósito encaminha a nossa vida profissional, pessoal e todas as outras para lá. Qual é o vosso propósito de vida? Propósito é uma coisa, vocês pensem assim de uma forma muito simples. Que marca é que vocês querem deixar no mundo? Ou melhor, vamos ser um bocadinho mais dramáticos. Quando morrerem, porquê que querem ser lembrados? Já pensaram nisto? Já? Já. Podem partilhar? Se for muito pessoal, respeito. Mas de facto é isso. O fazer bem aos outros. Eu acho que isso é fundamental. Ser lembrado por isso, por ter sido uma boa pessoa. Além de poder não ser. E eu passo por uma fase em que de facto sinto que a valorização, o outro dar-me valor, o outro aceitar-me como eu sou, isso é fundamental. Porque a vida é isso, ao final. Ok. Vamos estreitar um bocadinho mais, vamos afunilar. Olha. Vocês são professores de educação física, são meus colegas, e que eu tenho a honra e o privilégio de estar aqui a partilhar estas ideias convosco. Enquanto professores de educação física, que marca é que vocês querem deixar nas vossas escolas? Eu gostava de ser uma referência, porque eu quero ser professora de Educação Física, porque eu tive uma professora de Educação Física que inspirou. Completamente. E eu um dia gostava, nem que fosse um aluno, lá está, que um dia me pudesse dizer isso, como eu já tive o prazer de dizer a ela essas palavras. Um aluno dizer, professora, tu mudaste a minha vida. Propósito. Mais. Agora não digam todos que têm o mesmo propósito. Mas isso é bom, assim. Mas isso não é bom. Mas é importante se nós pensarmos nisso. Sabem porquê? Na formação de felicidade que nós damos aos alunos lá na escola, há aqui uma premissa muito importante. Se eles não sabem o caminho, todos os caminhos estão certos. Só que alguns caminhos são muito perigosos. E nós não podemos deixar os alunos deambular pelos caminhos que acham que... Nós temos que os guiar. Nós temos que dar... Não é pegar neles e fazer o caminho por eles, mas ir orientando, dar toques para pensar, será que é isso que tu queres? E isto é importante que nós definamos. Eu posso-vos dizer o meu propósito. O meu propósito de vida é consciencializar os alunos que há ferramentas que eles podem utilizar para serem mais felizes. Eu estou aqui a falar de felicidade porque isto é o meu propósito de vida. Se calhar se me viessem convidar para falar de outra coisa, eu não vinha, porque não faz... Hoje em dia, eu antes já tudo. Hoje em dia não vou a tudo. Se não contribui para o meu propósito, não vou. Porque também tenho muito propósito, tenho 2 filhos. Quero estar com eles. Eles são a minha prioridade de vida. Eu não trabalho para ter... Eu trabalho para ter a oportunidade de estar com os meus filhos.
é uma coisa que eu valorizo imenso. E o que eu faço na educação física, o que eu faço nas escolas, o que eu faço nas formações que dou, é trabalhar a felicidade. Porque as pessoas, neste momento, ainda acham que felicidade é um tabu que não serve para nada. Isso é um romantismo. Isso não existe, a felicidade. Existe. Existe. Pensem sobre ela. Por favor, vou dar 3 minutos para vocês pensarem realmente qual é o vosso propósito de vida enquanto professores de educação física. Que marca querem deixar no mundo? Quando morrerem, porquê é que querem ser relembrados? Ok? Uma professora rigorosa quanto ao tempo. Aquilo é a parte que a malta que está a ver no vídeo avança logo para a frente. Malta, se não fizer sentido para vocês, por mim está tudo bem. Estou só alerta. Tranquilos. Então, no meu relógio já passaram 3 minutos. O meu relógio é um bocadinho mais rápido que o vosso. Alguém quer falar? Alguém quer partilhar? Isto é uma partilha. É injusto eu estar aqui a partilhar coisas e não levar nada. Não, acho que faço por questão de falar, deixar uma marca daqueles que estão à nossa frente e, se possível, uma marca positiva. Não é? Dar ferramentas. Eu acho que mais do que estávamos a dizer de guiar alguém ou de orientar as pessoas pelo caminho, acho que devemos lhes dar ferramentas para que elas consigam escolher os caminhos que querem percorrer da melhor forma. Eu podia complicar agora e perguntar, na prática, como é que isso se faz? O que é que tu vais fazer todos os dias? É que isto não é só falar de propósito. O propósito é o fim. Eu posso dizer que daqui a 10 anos eu quero dominar isto e aquilo. Mas tenho que dizer que daqui a 9 meses, curiosamente, eu tive a gestação de uma criança, ou daqui a 24 horas, o que é que eu posso fazer que vai contribuir para o meu propósito? Isto é um plano sério. Para quem quer mesmo deixar marcas no mundo, normalmente trabalha-se da frente para trás. É um princípio do coaching que é utilizado em várias áreas. Daqui a 10 anos, que marca eu quero já deixar no mundo? Ok, para isso, eu trabalhei no mês passado com uma população que me deu muito prazer trabalhar, que era a população de desempregados. Desempregados. 6 pessoas, se calhar já com 60 anos, era um grupo com uma diversidade muito grande. O IFP de Castelo Branco convidou-me para trabalhar um bocadinho com eles e fiz um curso para eles de gestão do tempo. Gestão do tempo dia a dia e gestão do tempo vida. E eles foram estimulados para fazer este exercício. 10, 9 meses e 24 horas. E acreditam que a maior parte deles, quando se falou em 24 horas, não sei. Mas tu queres ter isto aqui, o que é que vais fazer amanhã? Já até amanhã para dar um passo pequenino. Porque cada passo que nós não dermos em 24 horas, contado tudo para a frente, vamos ficar numa distância muito grande quando chegarmos aqui a 10 anos. Um passo não dado todos os dias aumenta a distância do nosso propósito. Isso tem um impacto brutal, porque se quiserem mesmo alcançar o vosso propósito, não é daqui a 9 meses, é já. É já hoje. O que é que eu posso fazer para ser melhor professor? Digam vocês. O que é que podem fazer hoje, nas próximas 24 horas, para daqui a 10 anos atingirem o propósito que estão a falar? Acho que atualmente é os trabalhos todos que temos para fazer. Chega? Se conseguimos fazer isso já vai ser muito bom. Não chega. Lamento dizer-vos. Para ser especial,
não se pode fazer só aquilo que é previsto que façam. Se vocês só fazem aquilo que vos mandam, porque o que vocês vão fazer é aquilo que vos mandam, não estão a fazer nada por vocês. Ou estão a fazer muito pouco por vocês. Porque para ser especial tem que se fazer mais do que aquilo que os outros todos fazem. Certo? Eu sou especial é esta. Pois eu posso ter o maior propósito do mundo, não quero fazer nada para isso. Não, tem que dar um passo maior que os outros todos. Porque o mundo é competitivo. Nós falamos em colaboração. E colaboração é muito importante. E a cooperação é muito importante. Mas o mundo é competitivo. Eu quero ter uma oportunidade no mercado de trabalho. Se for igual aos outros, se fizer tudo igual aos outros. Vocês quando entram numa escola, e eu lembro-me de alguns exercícios que vi vocês fazerem. Eu lembro-me. É porque vocês têm lá alguma coisa de especial. Agora, também acredito que muitos de vocês estão a desperdiçar aquilo tudo. Com esta resposta só pode. É sim? Sim. Porque não fizeste mais do que aquilo que estão a mandar dizer. Se calhar faço mais. Então fala lá sobre isso. Do que se calhar pensa que eu faço. Não, tu é que me disseste. Tu é que me disseste. E desculpa, Tatas. Eu disse, conseguir fazer o que temos para fazer já é. Não é bom. É ótimo. É razoável. Não é bom, é razoável. Certo? Vamos lá ver. Então vamos falar de... Diga uma profissão qualquer. Uma profissão que vocês queiram falar. Sem ser por educação física. Um gestor de uma empresa. A nossa colega é gestora de uma empresa. A administração decidiu que ela tinha que sair. Aconteceu. Não estavam contentes com o trabalho dela, foi substituído por esta nossa colega. Esta colega chegou lá e percebeu o que é que ela fazia. E ela foi fazer igual. O que é que lhe vai acontecer? Fácil. Nós para termos uma oportunidade e para olharem para nós, no mínimo temos que fazer diferente. Não estou a dizer nem melhor nem pior. Fazer diferente. E por isso é que o propósito é importante, que é com as nossas ideias para a frente. Porque os trabalhos são as ideias dos outros. Não vai dizer mal. Não, mas estou a dizer que se calhar. Eu não conheço. Fazer diferente. Se calhar até és uma daquelas pessoas que eu achei que era especial. Se calhar tem que fazer bem também, não? Sim. Diferente bem, claro. Senão isso vai, todos os princípios éticos vão todos à vida, não é? Então, voltando ao nosso perma-ver. Como é que nós... E estou a falar, não é nada especial. Coisas simples. Como é que nós trabalhamos emoções positivas? Nós criamos 2, 3 medidas para cada pilar do perma-ver. Sem inventar muito. Eram miúdos com... são ainda miúdos com muita dificuldade de concentração. Então decidimos 2 minutos por dia de mindfulness. Logo no início, eu estive numa escola que até nós aplicámos sempre a seguir aos intervalos 2 minutos de mindfulness por dia. Fizeram o diário da gratidão. Agora imaginem, miúdos com uma autoestima baixíssima, com contextos familiares baixíssimos, todos a pensar em coisas positivas. Que eles tinham coisas positivas na vida. E isto é como o cérebro treina-se. O cérebro treina-se. Há um estudo muito interessante que é uma mulher, eles estudaram o comportamento das mulheres para onde olhavam na rua. E viam grávidas e não davam conta nada daquilo. A partir do momento que essa mulher fica grávida, que as mulheres ficam grávidas, detectam todas as grávidas do mundo. Ok? Porquê? Porque o cérebro é atraído por uma zona de interesse. Então qual foi o nosso objetivo? Foi atrair o cérebro das crianças através deste diário da gratidão para aspectos positivos da vida deles. Porque eles foram ensinados nas lamentações. De não ter dinheiro, dos pais estarem pouco tempo com eles, notas horríveis. Mas no meio deste caos todo, nós conseguimos ver o copo meio cheio. Há coisas positivas. Não fui eu nem as pessoas que lhe dissemos. E eles é que foram descobrindo. Neste momento ainda estão a fazer, vou entregar um esta semana.
Porque há estudos que dizem que ao final de 21 dias isto tem um impacto brutal. Depois há outros estudos que já falam em 3 meses. Mas o estudo anterior sobre isto falava em 21 dias. Agora saiu um novo estudo, que eu ainda não tive a oportunidade de o ler, por acaso já me enviaram, que fala em 3 meses das crianças de serem habituadas a pensar nos aspectos positivos, já vão começar a ver a vida mais positiva. Depois, engajamento. Engajamento é o seguinte. Engajamento é atingir um estado de flow. O estado de flow é, imaginem vocês, estão a trabalhar no vosso computador e nem sequer, estão tão focados que nem sequer dão conta do tempo passar. Já vos aconteceu ou não? Estarem a trabalhar tão focados e o tempo passa e dizem, pá, já são estas horas, tenho lá a seguir ou tenho que fazer isto. Foi porque entraram num estado de alta concentração. E como é que nós trabalhamos um bocadinho isto? Sala de aula. Nós, na sala de aula, criamos uma sala de aula como é, mais ou menos como esta, aquele teste. Comboio. Eu detesto porque incentiva muito pouco ao diálogo entre os alunos, estão de costas voltadas. Gosto muito de trabalhar em círculo, mas também não quis cá criar o caos. O que é que nós queríamos? Sensações de bem-estar, de cooperação e de concentração. Então fomos perguntar, nós às vezes, o que é que era habitual lá na escola? Dizer, tu sentas-te aqui, aquele é muito falador, senta-se com aquele que é mais introvertido, tu estás sempre a portar mal, vais lá para o fundo, que é para não chateares ninguém, ok, tu ouves-te, vês mal, então vais cá para a frente, é assim, se distribui os lugares nas escolas. E nós fizemos outra coisa. Pedimos a eles para fazer uma proposta de distribuição de lugares. No sentido de termos isto. E sabem, curiosamente, eles fizeram aquilo melhor que nós éramos capazes de fazer. Eles a conversarem entre eles. Não, porque tu falas muito, eu não quero ficar ao teu lado. Não tens de ficar ao pé de não sei quem. Chegaram a um consenso. E vocês podem pensar, isso são pormenores e de ser as pessoas a serem eles. Tem um impacto brutal. Porque eles ficaram responsáveis por aquela decisão que tomaram e querem mostrar a toda a gente que aquela decisão está certa. E nós, isso não vai resultar. Vocês apresentem a vossa proposta, mas isso não vai resultar. E eles, vai, professor, você vai ver. E fazem um esforço para se portarem melhor porque foram eles que tomaram a decisão. E andamos nós a tomar decisões pelos alunos. Depois queremos que eles sejam autónomos. Não vão ser. Queremos que eles desenvolvam um sentido crítico. Não vão ser. Estão a ver? Situações muito simples podem ter impactos importantes. Depois o que é que fizemos também para aumentar o estado do flow? Métodos de estudo. Chamamos os pais à escola e dissemos: o seu filho, a partir deste momento, tem que ter um calendário de estudo. Que é o compromisso que ele tem que estudar. Ele tem teste. Aqui. Tem estes momentos de avaliação. Tem que ser capaz de definir. Ele não precisa de estudar muito tempo. Porque aqueles miúdos nunca serão capazes de estudar mais de 1 hora. Está no futuro são, mas neste momento não são. 30 minutos, 2 vezes por semana, têm que definir. É um compromisso. Quando é que vão estudar? E vocês, pais, vão confirmar que ele está a estudar. E isto conseguiu-se fazer. Depois, falamos com a direção e acabamos com as disciplinas de português e de história. Isto para o Ministério da Educação. Isto não se pode saber assim, muito assim. Isto foi tudo contornado, não é? E acabamos com estas 2 disciplinas. Porquê? Porque eles, português, não queriam saber daquilo para nada. História, decorar, não queriam saber daquilo para nada. E criamos um projeto em que eles andam na rua, visitam monumentos e escrevem sobre aqueles monumentos. Escrevem sobre sentimentos, escrevem sobre a história, escrevem sobre as sensações que lá vão tendo quando visitam isto. A minha pergunta é, estão a trabalhar português ou não? Estão a trabalhar português. Estão a trabalhar a história ou não? Okay? E o objetivo é que o ambiente de estudo deles não seja muito difícil, porque isso vai causar ansiedade e desmotivação, não seja muito fácil, porque isso vai causar tédio, e que eles estejam aqui sempre nos limites para estarem no estado de flow. Depois, relacionamentos. Estabelecemos algumas dinâmicas de reconhecimento de qualidade dos pares, ou seja, eles estão numa aula e têm um quadro disponível a dizer: eu admiro o meu colega por causa disto. E todos têm que lá ir. Eu admiro o meu colega por causa disto.
Eu gosto de trabalhar com o meu colega por causa disto. O que é que eu estou a trabalhar? Autoestima, reconhecimento entre pares, melhorar o relacionamento entre eles, criar harmonia na turma. E depois, moral dos valores. Como era uma turma que se portava muito bem, estava sempre, nós decidimos trabalhar os valores. Então, o que é que fizemos? Criamos aqui dois truquezitos para envolver também os pais. O primeiro foi, vocês vão dizer-nos um valor que não abdicam. E estão aqui alguns. O compromisso, ajudar, a justiça, etc, etc. Foram eles que escreveram isto. E vais apresentar à turma, eles nem sabiam o que era um valor. Primeiro, tivemos que explicar o que era um valor. Vais apresentar à turma que este é o teu valor e que não abdicas dele. É ok, professor. Outra coisa, nós vamos ter reunião para a semana com os pais. Para vocês andarem com papéis para a frente e para trás, entreguem aos vossos pais, depois os vossos pais tragam para a reunião. O que é que nós queremos com isto? Envolver. Que aquele valor fosse discutido em casa com os pais. E que os pais percebessem que a escola tem um impacto diferente para além de matérias e de aulas só. E amplificamos, através dos pais, o impacto dos valores na turma. Depois, avançando, significado. Nós já falamos aqui um bocadinho do significado, do propósito que queremos dar à vida, da marca que queremos deixar no mundo. Fizemos algumas ações de sustentabilidade, porque através da sustentabilidade trabalhamos a ética, porque nós podemos ter os nossos objetivos, mas não vale tudo. Não temos que pisar, nem degradar, nem essas coisas todas. E logo no início do ano, isto não está por ordem, está por ordem do plano. Cartas de compromisso. Até tem aqui alguns erros. Eu coloquei aqui de propósito, até tem alguns erros. Que é o que é que eles se vão comprometer a fazer durante o ano. E para mim, enquanto diretor de turma, isto foi um trunfo enorme. Porquê? Porque eles desalinhavam. Eu dizia, mas tu escreveste isto. E escrito tem um impacto muito maior do que dito. E quando eu quero chamar alguém à razão, meu amigo, não foi isto que tu disseste. Não fui eu que escrevi isto. Não, fui eu. Então, se calhar não estás a cumprir. E eu, professor, tem razão. Isto não é tudo assim tão bonito como eu estou a dizer. Pois há problemas, atenção. Não é... tem problemas e estes problemas é que também nos dão um gozo. Depois, realizações. O que nós queríamos que eles fossem reconhecidos. Como a pior turma da escola era capaz de fazer coisas diferentes. Então, esta é uma miúda com muita dificuldade de comunicação. Isso para mim não estou. Isto é uma miúda com muita dificuldade de comunicação que nós desafiamos a fazer um programa para a televisão da escola por período. Imaginem, não quero. Nós explicamos qual era o objetivo, que ela era capaz e que fazia aquilo bem. Olha, fala lá um bocadinho sobre isto. E falar, e começaram a fazer programas de televisão. Mas, escrevíamos guiões. Isto não é trabalhar português. Vocês já ouviram falar no Passeio? Toda a gente sabe o que é. Aqui volta que não sabe, pois não. Não? Então expliquem lá o que é. O perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Fala em competências. E eu acho que é um documento muito interessante que toda a gente deve ler. Fala em competências. Trabalhar competências de comunicação. Eu estou a trabalhar competências de comunicação com vocês, não estou? Eu estou a falar, vocês estão a ouvir. A única competência que vocês estão a trabalhar é a audição. E muitas vezes a escola é isto. E não é isto que nós queremos. Nós queremos que eles façam coisas e que comuniquem. Temos que lhe dar essas oportunidades. Ela fez aquilo bem, não fez? Mas superou-se. Então temos que valorizar isso. Aqui, miúdos que gostavam de desporto. O que é que eu peguei? Quem eram os miúdos que gostam de futebol, não sei quem, não sei o que mais. Sou responsável de um grupo de equipa. Vocês são os meus alunos. É nós! Sim, vocês são capazes. Dão os aquecimentos, eu dou os exercícios, vocês fazem os treinos de guarda-redes. Mas não fazem muito. Mas 5 minutos, 10 minutos, um bocadinho. Mesmo que não façam bem, está tudo bem, porque qual é o nosso objetivo? É eles acreditarem neles. Que eles são capazes de fazer coisas diferentes. Aqui, encontro de bóssia da escola.
recebemos outras escolas, vocês é que vão organizar uma coisa. Eu não quero saber isso para nada. Eu nem tenho tempo para isso. Organizem vocês. Eles organizaram. Claro que depois fomos lá e dizem, olha, tu já pensaste nisto desta forma? Estão a perceber o impacto que isto pode ter? Dizer, vocês contam. Aqui todos contam. Serem os gajos, desculpem a expressão, os gajos que ninguém queria, para serem os alunos que sim que sabem fazer coisas. E depois, ao nível da vitalidade, a vitalidade tem muito a ver com o tempo de descanso, o tempo que passamos com a nossa família, a alimentação. Nós, na educação física, temos um papel importantíssimo sobre isto. E estar muito atentos ao tempo que eles passam com a família. E estimular os pais a que têm que dar atenção ao outro. Pronto, de uma forma geral, as estratégias que nós fomos implementando para ter o plano de felicidade da turma, coisas muito simples, foram estas. Tem algum comentário a fazer? Gostava que vocês dessem a vossa opinião ou até mesmo sugerir algumas ações que nós pudéssemos enquadrar. Eu só gostava de questionar como é que os docentes, colegas da escola, reagem a este programa, não é? Chegar aqui, olha, vem aqui um rapaz que é novo, não é? Normalmente eles olham-nos lá, tipo, vens aí com a força toda, com as ideias todas e daqui a um tempo estás cansado. Foi estratégico também. Falei com o psicólogo das escolas e apresentei-lhe o plano. Ajustamos algumas coisas estão ali não são da minha autoria, foi ele que propôs, e eu disse, então vais comigo à reunião. Ele, na boa, grande desafio. Um toque diferente. Falei com a direção. Porquê? Porque se a direção aprovar, as coisas funcionam sempre de forma diferente. Então falei com a direção, expliquei-lhes. Ele disse, brutal, avança com isso, tens o nosso apoio. Ok. Metade das resistências, eliminei-as logo. Depois, antes da reunião, falar com os professores que estamos mais próximos. Isto faz parte de algumas estratégias de gestão de reuniões. Quando eu pergunto a opinião, não pergunto a opinião generalizada. Pergunto a opinião àqueles que vão dizer que sim. E pergunto aos dois primeiros que sabia que eles iam dizer que sim. Os outros até podem não acreditar, até podem não fazer nada, mas já não vão criar tanta resistência. Isto ganha-se também com erros que fui cometendo, não é? De não saber fazer estas coisas e fui estudando como é que, por exemplo, os políticos fazem. Aprende-se muita coisa com os políticos. Há coisas que nós temos que ir buscar a outros lados. Eu posso-vos dizer que invisto muito, não é muito dinheiro, é o dinheiro que me é possível. Guardo sempre parte do meu orçamento para a formação. Posso-vos dizer que as últimas 2 formações que fiz nível 1 e nível 2 de um curso que se chama Decifrar Pessoas. Só comunicação não verbal. Só perceber ele está com este comportamento, o que é que ele pode estar a pensar. Porque a nossa vida é a relação com pessoas. E se nós não compreendemos as pessoas, não compreendemos o funcionamento das organizações, não compreendemos o funcionamento das turmas, das escolas e não conseguimos levar a nossa melhor avante. Agora te perguntas-me, isso é manipulação? É. Mas eu direi mesmo assim. Fiz alguma coisa que não é ético? Acho que não. Acho que não. Depois, sempre com os colegas funciona igual como funciona com os alunos. Somos todos pessoas. O colega faz uma coisa bem que contribui para isto. Nós, diretores de turma, somos líderes. Reconhecimento. As realizações que estão aqui aplicam-se aos colegas. Mail para todos. Fantástico, atividade, conseguimos atingir os objetivos. Não é só isto. Coisas concretas. Melhorou-se isto. Isto foi notório. Porque, vocês são bons. Isso não é nada. Isso de feedback vale 0. É o feedback politicamente correto. O que nós dizemos é, isto foi excelente por causa de isto e isto. Ser muito concretos. Isso estimula as pessoas a também querer contribuir. Porque aquilo que eu falei do estado positivo, de ir a buscar as coisas positivas, nós temos que envolver as nossas equipas nisso.
Eu faço isso com a minha equipa de futebol, faço isso com os meus alunos, faço isso com os meus colegas, faço isso com a minha família. Ver o copo meio cheio. Agora, há perigos de ver sempre o copo meio cheio lá. Porque depois as pessoas, muitas vezes, quando veem tudo o que é positivo, esquecem-se dos perigos e ficam um pouco alertas. Ficam romantizados, anestesiados com tudo o que é positivo. Não é isso nada disso que eu estou a dizer. Há coisas negativas e nós temos de estar atentos a elas. Mas também temos que ver as coisas negativas como uma aprendizagem. Como um passo importante. Uma pergunta que me fazes muitas vezes nos cursos de felicidade: ninguém está sempre feliz. Eu tenho que estar infeliz para dar valor à felicidade. Agora, tenho que estar mais vezes feliz do que sou infeliz, porque senão alguma coisa está mal. Mais coisas. Eu respondi à pergunta. Desculpem, depois eu divago. Eu sou muito apaixonado por este tema e divago. Mais. Vocês são muito pouco participativos. Eu vou-vos bater. Vou começar a bater para vocês participarem. Ele não vai participar porque ele já se chateou comigo. Já disseste, pronto. Mais coisas. Alguém com mais experiência? Temos aqui... Como é que te chamas? Paulo. Nós estamos cruzando de algum lado e não sabemos... Eu já sei onde foi. Foi aqui perto do Fundão, na escola... Da Gardunha. Da Gardunha, Exatamente. no Bócio. Sim. Mas foi... Há bocado estava ali a falar do Bócio. Não, de facto, isto é um pouco romantizado, parece, mas de facto isto eu também penso que seja o mais importante. Eu tive uma situação este ano já na escola, num aluno que faz parte da coadjuvação. Ele tem o síndrome que é do Peter Cruz, há muito poucos casos e não é fácil ter informação sobre ele. E de facto eu criei uma relação com ele de uma grande empatia e por vezes ouvi dizer da parte da professora que tu vê lá, mandou a ele buscar a bola, estás a dar muito mimo, muito carinho. E eu fiquei, mas foi uma das formas que eu arranjei para o trazer para o pé de mim. E de facto ele gosta, não é? E participa, e se for preciso vai buscar a bola, mas eu acho que foi primeiro preciso fazer isto. Portanto, acho interessante essa visão e eu acho que é muito importante, porque há muito esta coisa depois, até devido talvez a situações mais complicadas, não é? Que está ali na fase quando é que há um assédio, e hoje fala-se muito de assédio, não é? E do que é legítimo fazer ou não. Mas de facto eu acho que isso é fundamental, o toque, o estar envolvido com a pessoa e mostrar que pode ser uma ajuda. Eu acho que isso é muito importante para ser um bom professor, para ser uma marca no futuro. E depois ter e dar-lhe as ferramentas, claro, tudo isso que dissemos aqui. Os alunos, perante uma personalidade diferente, primeiro estranham, depois entranham. Mas não tenham dúvidas de uma coisa. Eu dou aulas desde 2004, portanto, 19 anos. E tenham a certeza disto. Os professores que os alunos gostam mais são os professores mais exigentes. Nós temos que ter esta relação, mas não podemos descurar a exigência com o nosso trabalho e com o trabalho dos alunos. E digo-vos mais. E o colega que está ao lado não pode estragar o nosso trabalho. Estava a partilhar com o professor, como aconteceu esta semana. Eu tive que dizer a um colega: eu não me revejo naquilo que tu fizeste na tua aula e estás a denegrir a nossa imagem. Isto não é nada que tu fizeste. Claro que disse à parte, não fui expor perante toda a gente, não é? Mas eu não posso assumir que um colega meu faça uma fila de 20 alunos a lançar um de cada vez ao cesto. Não posso. E esta também é a nossa responsabilidade da escola. Claro que há formas de se dizer e há formas de se dizer. E se calhar, uma pessoa que está a começar tem que ter algum cuidado com a forma como diz as coisas. Mas, para vos dizer, eu sou exigente comigo e não há ninguém mais exigente do que eu comigo mesmo. Sou exigente com os meus alunos e sou exigente com os meus colegas. E não admito que ninguém brinque com o meu trabalho. Porque o meu trabalho antes de eu chegar à escola, já me deu muito trabalho em casa. E é muitas horas
a pensar aquilo que vou fazer, porque as coisas são feitas de uma forma intencional. E vir alguém brincar com o meu trabalho, não aceito. Portanto, exigência máxima, estas bases têm que lá estar. Agora, o que é que faz a diferença? É o trato da relação. É a estratégia que nós utilizamos. Okay? Faz-vos sentido? Alguém que não faça sentido, esteja à vontade. Eu aceito. Sou daqueles que aceito opiniões contrárias. Então, falei-vos um pouco dos alunos e agora vou-vos falar um bocadinho dos técnicos. E falar um bocadinho da postura proativa que nós temos que ter na escola. Este ano foi... Eu meto-me em tudo, não é? Eu tenho a mania de dar opinião em tudo e depois lixo-me. Então fui falar com o psicólogo da escola e disse: há aqui alguma coisa que não está bem. Que eu estou a sentir que não está bem. Os miúdos, perante uma agressão qualquer verbal, criam uma instabilidade emocional que querem ir embora. Tivemos um que foi à polícia, diretamente à polícia, fazer queixa. Certo, estou a falar a sério. Outra aos berros a chorar, outra despoleta logo pancadaria. Mas ações muito simples. Eu disse: não, pá, nós temos que fazer alguma coisa. Porque estes miúdos não sabem cortar com cadeias de violência. E ele veio a resposta: oh, João, tu és a pessoa ideal para falar sobre isso. Calha sempre ao mesmo. Pois é isto. As coisas... As pessoas mais incompetentes são as pessoas que têm sempre menos trabalho. As pessoas mais incompetentes, se vocês não querem ter trabalho, sejam incompetentes. Porque ninguém vai descobrir nada. Se vocês se envolverem e dar-vos pica, porque esse é o propósito de vida, não é pelo salário, porque vocês vão ganhar igual a todos os outros, à tabela. Ninguém faz nada pelo salário. Isso também está mais que provado. O salário tem um impacto, o propósito tem outro impacto. Se o vosso propósito de vida foi mesmo deixar marcas no mundo, vocês estão-se a borrifar. Dá trabalho, mas vou contribuir para o meu propósito. Então vamos para a frente. Mas eu só tenho 22 horas letivas. Epá, mas isto faz parte, eu quero muito fazer isto, eu quero muito contribuir, eu quero muito deixar esta marca. E é assim que eu penso. Então fui envolvido na solução em vez de entregar o problema aos técnicos. Então o que é que criamos? Um projeto escudo. Este nome foi inventado e criamos um projeto escudo. E o projeto escudo foi: nós detectamos o problema, que foi aquilo que eu disse, foi feito um diálogo com os diretores de turma em que se pode, mais uma vez, a envolvência de pessoas decisivas e criação de um plano de ação. E este plano de ação era para o 7º e 8º ano, isto foi definido pelo Departamento de Psicologia, 80 alunos com idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. E começamos a treinar as crianças para lidar com situações de bullying. Como é que normalmente se faz com situações de bullying? Vai a PSP à escola, não é? E vai falar: isto é bullying, não sei o que mais, vocês devem chamar um adulto, sempre. O impacto que isso tem algum. É um esforço meritório. Mas nós tentamos encontrar aqui uma estratégia que tivesse um impacto um pouco maior. Então, nós utilizamos estas metodologias, brainstorming, roleplay e gamificação. E o que é que fizemos? Nós pedimos aos alunos para decifrar o perfil do agressor e eles chegaram à conclusão que o agressor tem uma máscara com algo escondido. Depois nós criamos histórias para que os alunos estejam muito mais motivados e engajados para compreender isto. Então eles começaram a dizer: então vamos ver, quem é que faz bullying muitas vezes cá na escola? São estes. Ok. Que tipo de pessoas é que eles são? Ok, compreender o perfil, saber analisar o perfil. Notas baixas, não têm amor da família. Vou romantizar outra vez. Todos nós procuramos amor e reconhecimento. Não têm amor da família, não têm amor dos colegas. A única escapatória que eles têm para ter algum valor é pela força. Eles vão se afirmar sempre pela força e pela agressão. Um campo que eles desenvolveram é que são muito bons. Porque eles treinaram, os contextos levaram a que eles fossem muito bons na situação de conflito. E eles perceberem isto, foi meio caminho andado para perceber que aquilo não é o correto e
que não é aquilo que eles querem replicar e que sempre que eles entrarem neste contexto vão perder. Então foram criados alguns escudos para eles quebrarem com a corrente da violência. E que escudos é que são estes? Por exemplo, vou dar um exemplo. Tu és horrível, tens 4 olhos, usas óculos, não sei o que, não sei o que mais. É verdade, uso. E gosto. E gosto. Por exemplo, boa resposta. Olha, uso e gosto. É uma resposta que o agressor não está à espera. Porquê é que o agressor está à espera de quê? Digam-me vocês. Confrontação. Guerra. Então nós dissemos que o agressor tem aquela missão e que nós não podemos deixar que o agressor cumpra aquela missão, que é destabilizar a pessoa que está a agredir. E eles criaram N cenários todos juntos, em que foram teatralizar, isso é que é o roleplay, teatralizar aquela ação. E foram também teatralizar a reação que tinham àquela agressão. Nós tivemos a criar um contexto de treino para aquilo. Ou seja, já programamos, isto é um bocadinho neurolinguístico, já programamos aqueles cérebros, pois isto merece alguma repetição. Que não tem tido repetição, foi feito no final do período passado, este período ainda não houve, há alguma repetição para lidar com aquilo. E tudo isto, o programa de felicidade e o programa anti-bullying, no segundo período, vou-vos mostrar o que é que aconteceu. Normalmente as negativas sobem ou decrescem no segundo período. Do primeiro para o segundo período, a experiência que vocês têm, sobem as negativas. Okay? Normalmente, a tendência nas turmas é o número de negativas subir. Do primeiro para o segundo período, o cenário não é bom ainda. Níveis 3, de 60 para 41. Subida de níveis 4 e 5, de 69 para 96. Reconhecimento do Conselho de Turma em reuniões de segundo período. Posso-vos dizer que fizemos uma visita de estudo que ninguém queria ir com eles. Ninguém queria ir com eles. Eu disse, eu vou. Em ata ficou que a turma que ninguém queria foi a turma mais bem comportada e que aprendeu mais na visita de estudo. Vocês deviam de ver, aquilo foi uma delícia de se ver. Eu explicou-lhes, eu espicacei ainda mais, porque ninguém disse-lhes. Ninguém queria ir convosco, mas eu quero ir convosco porque eu sei que vocês vão brilhar. Autoestima. Ver o copo meio cheio. Eles chegaram ali ao Museu dos Larifícios. Os outros passavam pelas coisas e iam embora. A ler, a explicar aos outros, a dizer, eu já vi isto porque o meu pai não sei o que, não sei o que. A fazer correlação de coisas. Uma coisa deliciosa de se ver. E depois, nós chegarmos à reunião dos pais e os pais dizerem, temos que dar a mão à palmatória, vocês estão a fazer um trabalho brutal com os nossos filhos, obrigado. Isto foi o que aconteceu no segundo período. E esperamos conseguir continuar a melhorar para o terceiro, é muito curto, mas nós estamos a continuar com estas ações. Os alunos precisam de um professor perfeito, os alunos precisam de um professor feliz, que os deixarão entusiasmados para vir para a escola e aumentar, isto é brasileiro, o amor pelo aprendizado. E quero terminar dizendo-vos o seguinte, e acredito muito nesta frase, sou um pouco sentimental demais, é com o coração que vemos claramente o que é essencial e invisível aos nossos olhos. A felicidade, toda a gente sabe que é essencial, muitas vezes é invisível, mas tem um impacto brutal no coração dos nossos alunos. E isso é que vai definir o futuro. Obrigado a todos. Não sei se tem perguntas, se não tem. Eu prometi que ia ser breve. Uma hora. Estou cá para vocês. Queria ter uma ideia de como você faria essa questão do bullying com alunos mais novos, porque eu sinto
que existe também cada vez mais cedo essa questão. E na escola onde eu trabalhava, quando o professor ia tentar resolver, tu olhando de longe percebia que eram duas crianças discutindo, né? Supostamente o professor é que tem as emoções definidas, sabe se controlar, e a criança que não, e muitas vezes é o professor e a criança não tendo as emoções, sabendo controlar as emoções. Como é que tu ia fazer? Tu ia seguir mais ou menos o mesmo, tentar fazer as mesmas questões com as crianças mais novas, ou mudaria? Estamos a falar de que idades? Eu trabalhava com de 7 a 9. 7 a 9 encaixa perfeitamente nisso. Encaixa também. Mas a linguagem que se utiliza é que tem que ser adaptada. Uhum. Muitas vezes o que é que nós podemos fazer? Porque eles não vão ser capazes de fazer aquele teatro. Sim. O que é que nós podemos fazer? Diminuir a complexidade e fazer, por exemplo, com fantoches. Uhum. A interpretação com fantoches. E eles já têm algum sentido crítico para perceber a mensagem. Esta mensagem é muito fácil de passar até miúdos de pré-escolar. Uhum. Agora, pedir que eles tenham a iniciativa de construir um teatro, não vão ter essa capacidade, porque a capacidade, não é, o desenvolvimento cognitivo deles não está a esse nível. Então nós temos que ajudar. Se podemos ser nós a fazer um teatro, que eles até, ou os fantoches, aqueles até acham interessantes, e depois levá-los a refletir sobre isso. A utilização dos escudos também pode ser um bocadinho fora para eles, ainda pode ser demais para eles. Agora, também quero dizer uma coisa, os conflitos fazem parte do crescimento. Ninguém aprende a lidar com o conflito se não passar por ele. E muitas vezes nós queremos é eliminá-lo. Nós não queremos eliminá-lo totalmente. Nós queremos é que ele não tenha um impacto grande na autoestima e na vida daquela pessoa. Porque se for continuado, aquilo vai ter um impacto muito grande, e vocês também já devem ter lido como eu li, até pode levar ao suicídio, ao abandono escolar, etc, etc. E é nas faixas etárias mais novas que nós vamos dar ferramentas para isso não escalar. Ou homicídio também. Sim. Respondi à pergunta? Uhum. Mais coisas? Fala lá. Faz lá as pazes. Faz lá as pazes comigo. Professor, não havendo mais nada, dou a minha missão como cumprida. Última oportunidade para aproveitarem. Nós temos discutido muito a questão da escola ter um papel mais formativo ou um papel mais educativo. Qual é a opinião acerca dessa dualidade da escola? Isso vem daquela expressão do senso comum. A escola serve para formar, os pais servem para educar. Eu lamento dizer-vos, mas o que eu acredito é que ambos servem para as duas coisas. Nós não conseguimos... Olha, vou dar um exemplo daquilo que eu ouço muito nas empresas. Os meus problemas pessoais ficam à porta da empresa, não acredito. Não acredito que alguém tenha um botão para desligar e que muda o estado do humor só porque entrou na empresa. Isso não existe. O homem é um ser holístico, vocês já ouviram falar isto muitas vezes e leram como eu, isto não existe. Aliás, o aluno passa na escola muito mais tempo do que passa com a família. Portanto, se nós não tivermos a trabalhar a equipa... Agora, há uma coisa que é importante. É que as coisas estejam alinhadas com a família. A nossa estratégia na escola é esta. Em casa, vocês não nos vão estragar isto. Vão é contribuir. Por isso é que eu acredito muito naquele slide que pode parecer só um slide bonito, da liderança do professor. O professor tem que controlar este processo. E tem que exigir à família, mas senhores, vocês têm que cumprir com isto. Por isso é que eu fiz... Nós falamos daquele plano de estudo. Vocês têm que contribuir com isto. Os pais, ao estarem a fazer com que os filhos estudem, e se estão a controlar se têm telemóveis, se não têm telemóveis, se estão com a televisão ligada, se estão num espaço agradável ou minimamente ajustado para estudar, eles estão a contribuir para o processo formativo. Certo? Estão a contribuir para que eles estudem. Assim como nós na escola, não é? Quando nós falamos sobre o problema que eles têm em casa, como é que nós ajudamos a resolver, e muitas vezes vamos falar com os pais para mediar tudo isto, nós estamos a trabalhar o processo educativo. Portanto, eu não consigo ver as coisas de uma forma separada. Eu só consigo ver as coisas juntas
em rede, com todos a contribuir, com todos envolvidos. Mas sim, eu muitas vezes nas escolas e não concordo. Não concordo. Aliás, a maior parte do tempo que os meus passam em casa, passam a dormir. Se vocês pensarem, alguns não dormem mal, não é? Os pais também não fazem o papel deles. Mas também somos nós que temos o papel de dizer: pá, o seu filho chega à escola muito cansado, sonolento, o que é que se passa? E depois, como eu também já o fiz, os pais não cumprem, a gente fala 2, 3 vezes, deixa registado, existem entidades para resolver. Este ano fiz 2 participações à CPCJ. Se aquilo é o melhor para aquele aluno, se já esgotei todas as armas que tenho disponíveis, o psicólogo, direção, eu, colegas, outros professores, o caminho é esse. Posso-vos dizer e partilhar convosco, há um aluno que estou numa situação muito delicada de decisão, que ainda não avancei com outro processo para a CPCJ, porque eu sei que provavelmente 2 crianças de 2 anos vão ser retiradas à família se avançar. E moralmente há aqui decisões que são muito duras, o miúdo não está a cumprir, mas também sabendo que, já falando com os assistentes sociais, que a intervir é levar as crianças todas, 2 crianças de 2 anos e seres tu a tomar a responsabilidade é que sabes que aqueles meses vão saltar. E que vai ser duro. Será que é o melhor? Será que é o pior? Pois não sei. Estamos aqui a dar algum tempo para tomar as decisões de consciência. Isto também é ser professor, não é? Não maravilhas, não é? Parece que tudo mundo maravilhas, não é? Estas coisas acontecem, fazem parte da nossa profissão. E temos de saber lidar com ela. Mas ela falou de uma coisa muito importante, que é da capacidade de gerir emoções. Nós vamos passar muitas vezes, e às vezes passa-me de propósito, outras vezes descontrolo-me em este ferro, mas faço um grande esforço para respirar. O truque é sempre respirar, ganhar tempo. Se a gente vai arrebentar e sabe que vai arrebentar, que vai perder o controle sobre as emoções, mais vale parar um bocadinho e respirar e tomar as decisões de consciência. Mas depois tem emoção também, isto não tem piada nenhuma. Mais coisas? Respondi. Era o que estava a esperar. Tenho uma questão. Era muito que idade os alunos? Este aqui, 8º e 9º. 7º e 8º, desculpa. E disse que ficaram sem português, ou seja, tinham português de outra forma. 7º ano. Sim. 8º ano, desculpa. 8º ano. E isso não terá problemas depois nos exames nacionais que têm no ano, porque português não é só escrever e não é só interpretar os textos, é interpretar obras específicas. Pensa comigo. Essa é a questão. Sim, pensa comigo. Eu sei que faz sentido e concordo que seja trabalhada de outra forma para essas crianças que têm mais dificuldades. Eu concordo. A questão é, os exames não têm isso em conta. Nós temos uma ferramenta lá na escola que se chama CAA, que é o Centro de Apoio ao Estudo. Há alguns alunos que têm a capacidade, estão a ser acompanhados individualmente por professores nessas disciplinas. O que eu queria que tu pensasses comigo era o seguinte: se os alunos não são capazes de lá estar da forma como está convencionado, nós ganhamos ou perdemos em fazer uma coisa diferente e tentá-los agarrar. Sim, ganhamos. É que insistir naquilo nós só vamos perder, porque eles não vão conseguir. Olha, sinceramente, vou ser muito sincero, neste momento, e passo a expressão, isto está a ser gravado nas cabeceiras, estou-me a borrifar para os exames nacionais. Nesta fase, estou-me mesmo a borrifar para os exames nacionais. Aliás, eu até acho que não servem para nada. Não vão olhar as escolas, os professores. Se os senhores me inspeção, vou ver. Provas de aflição, exames nacionais, servem para zero. Eu, para mim, a avaliação era feita pelas universidades sobre competências dos alunos. Assim, eu acho que O nosso curso tem este perfil de aluno. Eu sei que depois vocês vão falar, mas isso fica muito duro. É verdade. Depois as cunhas, este país de cunhas, não é? É verdade.
Mas eu tenho a nossa universidade tem este perfil e à saída do nosso curso eles têm que dominar isto. E como no futebol. Vocês acham que no Benfica entra qualquer um por exames? Não é quem tem mais talento. Os grandes clubes, na nossa área, isto faz-se assim. Chegam aos melhores quem tem competência. E eu sendo, a minha área sendo desporto, eu acredito muito neste processo. Porque depois, até nem estou, não há nenhum estudo que diga isto, mas estou muito convicto que a taxa de abandono dos cursos ia diminuir drasticamente. Por quanto tempo vocês trabalharam aquilo? 1 ano. 1 ano. E semanalmente era mais ou menos... Todas as semanas tinham ações extras. E aí durava mais ou menos quantas horas? Depende, por exemplo, Mindfulness era só 2 minutos por dia. Eu acredito que, claro, cada um tem sua opinião, né? Mas se não for trabalhado isso na escola, em casa, eles não, quem sabe trabalhar essas questões. E para um exame nacional não vai ser 2 minutos, 1 hora do teu dia que vai fazer tu passar ou não. Sim, eu Só o período na escola não vai determinar o resultado de um exame. É porque tu vai também precisar estudar em casa. O português, eles neste momento já fomos ajustando, eles têm 2 horas com este projeto e já estão a ter, porque isto era uma estratégia para os trazer para a disciplina, para eles se sentirem motivados para aquilo. Neste momento já têm 1 hora por semana História e 1 hora por semana Português. Pois é, isso já foi sendo introduzido. O objetivo é trazê-los para aqui, mas se não chegássemos a este ponto, isto não queria serviço para nada. Agora, é verdade, a regra do jogo é prepará-lo para o exame para... E sabes uma coisa? Eu vou dizer muito sincero. História não há exame e pronto, não condiciona a passagem deles, nem nada disso. Agora, português é aquela coisa de ter que trabalhar para aquele os exames. Eu vou ser sincero, a maior parte destes alunos não vão para a faculdade. Agora, nós temos lá 4 alunos com potencial, que são bons alunos e que temos que os trabalhar de forma diferente. E esses, os professores estão... Eu tenho o privilégio de estar a trabalhar com uma equipa de professores fantástica, que está disponível para isto, que também foi acreditando no processo, que também sabe puxar para esses alunos. A estratégia não é a mesma aspira não é para todos. Estamos a ajustar em função das capacidades deles. Porque acreditaram nisto e viram resultados. Vocês têm a noção do que é uma aluna com um quadro de esquizofrenia? Tirar 6 negativas no primeiro período e tirar 1 no segundo período? Vocês têm... Também conseguimos que uma aluna, nós também conseguimos que uma aluna, nós não conseguimos nada, ela conseguiu por si só, não é? Mas ela conseguiu, tinha uma positiva, tinha uma positiva, não era educação física que nós demos negativa, e o segundo período teve uma negativa ou nenhuma. Agora, o trabalho é fantástico, o trabalho não fica por aqui, como é que eu consigo contagiar outros para chegar aqui? E depois há outra coisa, que é o contacto com os pais e dizer, olha, o seu filho tirou quase tudo 5 e agora está a descambar. Olha, fala lá com ele lá em casa, porque ele está a descurar no estudo. Agora o que é que tem que haver? Um ponto muito grande entre todos os professores. Está sempre a haver feedback permanente. Olha, este está assim, este está assim. É chato, porque tu és diretor de turma e estás a levar com informação a toda a hora dos teus colegas. Mails, mensagens, telefonemas. Mas se tu dizes assim, não quero saber disso para nada, vais afastar toda a gente de ti. Se foi este mundo que tu criaste, agora vais ter que saber aceitar e lidar com ele. Porque toda a gente está a dar feedback, está a querer, é o sinal que está a querer contribuir. E muitas vezes tu não o queres ouvir. Sou sincero, muitas vezes, porcaria, mas porque é que eu meti nisto? Estão-me sempre a ligar, sempre a chatear, não sei o que mais. Mas emoções, controla as tuas emoções, porque se tu cortas com isto nunca mais vais ter. É este o caminho. É difícil, mas está um gozo estranho. Mais coisas que eu posso ajudar? Ou que vocês me possam ajudar? Os encarregados de educação aceitaram o projeto. Os encarregados de educação não se aperceberam do projeto até ele ser implementado e nós termos algumas coisas positivas sobre o projeto. Era uma DAC
da escola, nós introduzimos aquilo com uma DAC, a legislação permite-nos fazer isso, criamos a DAC e implementamos. Informamos só os encarregados de educação que era uma DAC, sobre isto e sobre aquilo, e não demos grandes pormenores. Na reunião de segundo período, já lhes apresentei tudo o que foi feito e os resultados que estávamos a ter. E pronto, não há... Se nós damos evidências de que aquilo está a ter sucesso, eles vão agradecer e vão dizer, mas vá-se continuar com isso para a frente. Se quiser dar alguma coisa de nós, é só dizer. Ali na escola nós estamos a estagiar, o Ricardo e nós estamos a estagiar na feita. E temos com uma turma que o ano passado fomos ver que estava a lecionar. O sétimo, devia ser o sétimo C, agora é o oitavo C. E a diretora da turma tem-se queixado que muitos pais não aparecem às reuniões. Ou então abdicam de todos os... abdicam das coisas que a escola oferece, do apoio da psicologia, do apoio às necessidades que Eu sou muito chato. Eu sou muito chato com os pais. Eu ligo-lhes. Eu chateio-os, mando-lhes e-mail. Eu digo que está na legislação. Eu sei a legislação, o estatuto do aluno e meto-los lá. Isto é obrigação, é de lei, tem que vir. Eu, no dia da minha reunião, houve 3 pais que faltaram. Mandei logo e-mail. E liguei-lhes. Ou precisava falar com outra por causa das provas de aflição, liguei logo. Faltou à reunião, não sei o que, não sei o que mais. E, professor, desculpe, já temos esquecido. Eu sei que é uma vergonha, temos esquecido. Ok, não há problema nenhum. Então venha cá à escola, quer falar assim. E vamos. E nós somos chatos, vamos ser de chatos. Com eles, exigentes, depois de evidências, tudo direitinho. Posso dizer o que é que se entrega normalmente aos encarregados de educação no final do período? As notas, não é? Notas, relatório todo de faltas, explicar-lhes que se faltar aqui, que vai chumbar por faltas, se não justificar estas. Se não vier CPCJ, pá, é tudo. Então andamos aqui todos exigentes. Pá, com o meu trabalho não vão brincar. É isto, dá trabalho já. Mas está muito bom. É muito fixe. Estava com muito medo de ser diretor de turma e olha, estou a gostar muito da experiência. É muita burocracia, pá, mas há outras coisas que nós ganhamos. Sim. Há outros não. Outros não podem ver, que são chato. Mas um dia mais tarde vão agradecer. Mas um dia mais tarde vão agradecer. Acredito nisso. Nós não vamos conseguir agradar a todos e ainda bem que não agradamos a todos. Já ouvi muitas vezes dizer, professor do ano passado. Foi? Era chato. Era muito exigente. Não, a dizer bem, a Maria era aquela menina que tinha aquele... Sim, que se escondia. Ela chegou agora. Ótimo. É bom. É. Já falou mesmo? Já. Se faz as neiras é um bom sinal. Já faz as neiras. As crianças que não fazem as neiras não são crianças. Atenção. Exato. Já ultrapassou as dificuldades. Mais coisas. Bem, não fez bem nada, só agradecer a vossa paciência em maturar e agradecer ao professor pelo convite. Gostei muito de estar aqui convosco. Os meus contactos são estes. Se precisarem de alguma coisa, estou completamente disponível, porque vocês são meus colegas e é assim que eu os vejo. Se vocês se lembrarem de alguma sugestão que me possam dar para melhorar também aquilo que eu faço, agradeço imenso, do fundo do coração. E é assim que eu acredito que os professores devem estar a tentar ajudar mutuamente a melhorar. Muito obrigado por tudo e espero ver-vos com sucesso para ir pelas escolas espalhadas pela região. Muito obrigado. Obrigado nós, João.